partindo, né, dessa proposta, que Deus ele tem um reino que já está no mundo, né, que nós já somos cidadãos do reino de Deus. A palavra que Jesus nos ensinou, né, através do Pai Nosso, né, qual que é? Seja feita a tua vontade, na terra como é aí no céu. Né? Então, irmão, eu pergunto, você sabe que a regra é essa? Jesus nos ensinou, falou, ó, ora para o Pai Nosso, para o nosso Pai que está no céu. Ora assim, e Ele, né, vai te atender. Então, é essa oração que Jesus nos ensinou. Mas Ele colocou duas condições, né? Ele falou o seguinte, primeira coisa, ora, que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Porque no céu tem, né, a vontade de Deus se cumpre 100%. Aqui não, ainda não. E na nossa igreja, em todas as igrejas, eu sei que tem aqueles que estão pelejando, estão batendo cabeça aqui, batendo cabeça ali, e a palavra de hoje é fazer a vontade de Deus, trabalhar esse tema. Então, eu pergunto, se você entendeu que Jesus nos chamou e deu a dica, que é para que o reino de Deus aconteça na nossa vida, na nossa casa, no seu trabalho, e você seja realmente um cidadão, né, dos céus. Primeira coisa, a primeira regra é fazer a vontade de Deus, seja feita a sua vontade. Eu pergunto, você sabe qual é a vontade de Deus? Esse é o ponto. Aí é que é o ponto. Se nós não temos certeza qual é a vontade de Deus, corre o risco de você estar fazendo coisas que não é a vontade de Deus. E aí não vai dar certo. Não é? Então, eu já preguei aqui lá atrás que não adianta a gente fazer as coisas certas. Tem que fazer da forma certa. Fazer as coisas certas. Vir à igreja, né? Ler a Bíblia, conhecer a palavra, mas na hora de fazer, você não coloca em prática o que é, né, a regra. Como é que Deus pode te abençoar? Então, irmãos, nesse contexto aqui, né? Nesse contexto, é fundamental que nós entendamos o seguinte: Deus nos chamou para vivermos o seu reino aqui na terra. O mundo aí fora, né? Está lá em... Acho que faz tempo que eu não falo essa palavra, não sei se é Romanos 18, 8, 19, uma coisa assim. Assim, o mundo, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O mundo aí fora está de olho na igreja de Jesus, que é o povo de Deus, para ver como é que nós estamos indo, para ver se vale a pena eles seguirem a Jesus. Então, a ardente expectativa da criação, está lá, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, nós, como igreja, nós somos uma referência, né? Temos uma referência e para que Deus nos abençoe, as pessoas vejam que realmente há um Deus que impera nas nossas vidas, há um Deus cuidando da nossa casa, da nossa família, e esse Deus, ele é um Deus bom, um Deus galardoador, um Deus que protege, um Deus que cuida, né? Um Deus que, desde quando ele tirou o povo do deserto, ele vem cuidando do seu povo, né? Então, nessa linha aí, nós temos que entender, então, o ponto-chave aqui nessa ministração de hoje é conhecer a vontade de Deus, né? Então, se é tão importante conhecer a vontade de Deus, eu quero trabalhar, antes de falarmos sobre a vontade de Deus, eu quero falar 5 razões que nós precisamos compreender a vontade de Deus. Né? Primeiro, e aí vocês vão...
Amém? Pode trocar para mim? Então, né, nós vamos ver aqui a palavra de Deus que está lá em 1 João 5,14. Eu falei para você, né, eu estou usando colírios de 4 em 4 horas, então você fica com o olho meio cheio de água, colírio e tal, e fica um pouco difícil a leitura, e às vezes eu preciso me esforçar aqui um pouquinho, né? Não estou ficando cego, não, estou melhorando. Eu acho que, ouvindo aí? Beleza? Então diz assim a palavra de Deus, 1 João 5,14. Então todo mundo localizou? Você consegue passar lá? Não. Para ir, de repente, todo lendo junto, fica mais... 1 João 5,14, eu vou lendo junto com quem, depois a gente coloca lá na tela. Esta é a confiança que temos, essa confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então, a palavra diz que se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve, né? Então, se você não tem dúvida que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve, é importante que nós peçamos, né, de acordo com a sua vontade. Né? Então, isso é lógico, é óbvio que nós estamos falando. Aí, se você faz uma oração qualquer, eu orei a Deus, mas para ela ser eficaz, ore segundo a vontade de Deus. Né? Quer uma oração para você assim, orei, não aconteceu nada. Aí vem a pergunta, você orou segundo a vontade de Deus? Porque a palavra que nós lemos aqui, a palavra diz que essa é a confiança que nós temos se nós nos aproximarmos de Deus e pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade. Então, a pergunta é, orar, mas de acordo com a sua vontade. E nós temos certeza que Deus ouve. Outra certeza que nós temos é que Ele responde. Pastor, será que Ele responde? Todas? Responde. Às vezes você não está gostando da resposta. Né? A resposta que Ele dá pode não ser a que você deseja. Mas Ele responde. Ele ouve e Ele responde. Então, nisto, né, nós temos essa certeza. Né? Então, se nós temos essa certeza, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é orar segundo a vontade de Deus. Agora eu queria colocar para vocês algumas coisas assim, que muitas igrejas, às vezes, aqui nós nunca fizemos isso, mas eu acredito que muitas igrejas já fizeram, de ensinar errado. Por exemplo, tem pessoas que falam o seguinte, né? Peça em nome de Jesus que tudo acontece. Ora, vamos separar as coisas? O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus tem poder. Mas nem tudo que você orar, porque você orou em nome de Jesus, não é uma varinha de condão. Em nome de Jesus, abre essa porta. Pá! Né? A porta abriu. Né? Em nome de Jesus, agora vira... Então não é assim. Então, como é que é? Imagina vocês na prática. Vamos pensar uma coisa na prática. A palavra diz que porque Jesus morreu na cruz por nós, porque Ele sofreu o que nenhum de nós suportaria, Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes e deu um poder, né, poderoso, né, imenso, no nome de Jesus. É uma coisa. Mas quem é que tem crédito aqui? Jesus. Não somos nós. A igreja tem o quê? Uma dívida pelos nossos pecados. Mas aí, Jesus falou, olha, se eu permanecer em você, você permanecer em mim, tudo que pedires em meu nome será dado, segundo a minha vontade. Se permanecer em mim, o que quer dizer? Segundo a minha vontade. Então, vamos pensar um caso na prática? Pensa vocês o seguinte, né?
Imagina que eu fiz antigamente, tá? Talvez os mais antigos aqui vão lembrar, ou não, talvez eu seja o mais antigo aqui, que no tempos passados não existia supermercado, existia armazéns de secos e molhados. Ele falava assim, não sei por que era secos e molhados, mas deve ser, sei lá, não vou entrar no mérito. E ali as pessoas compravam, principalmente lá no interior, né? Não sei aqui na capital como é que era, na Grande São Paulo, eu morava no interior, as pessoas tinham conta no armazém. Tinha a cadernetinha da padaria, a cadernetinha da quitanda. Então imagina que eu, nos dias de hoje, tivesse uma caderneta lá no Carrefour, né? E aí, o irmão aqui da igreja chega lá no Carrefour e fala assim, faz uma compra, e na hora de pagar ele falou assim, põe na conta do pastor Aguiar. Aí o gerente falou, peraí, mas você conhece? Conheço, eu sou lá da igreja, né? Aí o gerente, tá bom, mas dá um tempinho aqui, vou ligar para ele, né? Liga para mim, pastor Aguiar, tem uma pessoa aqui que diz que te conhece. Quem é? É o fulano. Ah, sim, eu conheço, é lá da nossa igreja. E ele está fazendo uma compra e pediu para marcar na sua conta. Aí eu falei assim, peraí, tudo bem, não estava contando com isso, mas o que ele está comprando? Aí ele está comprando uma cesta básica, R$100. E ele disse que a família dele lá está sem nada. Eu falo, não, pode pôr na minha conta, que eu concordo. Né? Então, né, funciona assim. De quem é a conta? Quem é o crédito? De Jesus. Né? Aí a pessoa chega, põe na conta. Aí, Jesus, você concorda? Né? Aí vem o outro espertinho. O gerente lá do Carrefour me liga de novo. Ó, pastor Aguiar, tem um cidadão aqui fazendo uma compra para pôr no seu nome. Ah, é? Quem é? Você conhece? Quem é? Fulano tal. Ah, eu sei quem é. Tá, e o que ele está comprando? Uma televisão 8K de 60 polegadas, R$25 mil. Você está maluco? Está negado, né? De jeito nenhum. Então, quando nós falamos, pedimos em nome de Jesus, né? Imagina que Deus está lá e chega uma oração. Pai, eu estou pedindo em nome de Jesus uma esposa, a mulher da minha vida, né? Aí Deus chega lá chega lá, né? Não é o Diego, não. Aí chega lá e fala assim, Jesus, tem alguém aqui pedindo uma esposa em teu nome, né? Aí Jesus fala assim, ah, é? E quem é? É o fulano. Não, esse cidadão aí já está com quase 30 anos e não quer saber de trabalhar, só jogar videogame. Que mulher, nada. Ele tem que consertar a vida dele primeiro. Então, aí tem um outro pedido lá. Olha, eu estou pedindo tem um pedido aqui, Jesus, né? Uma pessoa disse que está precisando muito ser promovido, não é o Luciano, não. Precisando muito ser promovido, né? E está orando no seu nome para receber uma promoção, para ter um salário triplicado e que ele quer, ele está orando no seu nome. Aí Jesus fala assim, tá, e quem é? Eu falando, não, essa pessoa é muito arrogante. Ela, do jeito que ela é hoje, ela já pisa, imagina se nós promovemos ela para ser chefe. Coitado dos seus funcionários. Então, não, ela tem que ser trabalhada primeiro. Então, aí a pessoa fala, oh, Senhor, eu orei no seu nome. Eu falei no seu nome, mas espera aí. Né? Quem é o crédito? É de Jesus. Jesus, ele é o nome, todo nome. Deus falou o seguinte, tudo bem, mas o nome de Jesus não é uma palavra mágica, não é uma varinha de condão, né? O nome de Jesus não é assim, né? Nós não podemos esquecer, Jesus tem crédito, porque ele tem um nome que está acima de todo nome, mas nós temos dívida. Então, o que nós precisamos fazer? Humildade, né? Humildade, nós somos pecadores, Senhor, né? Eu quero, Senhor Deus, que o Senhor me ajude e tal. Então, nisso, Deus vai nos abençoar, né? Aquelas nossas orações vão chegar a Ele, né?
Com certeza. Então, a primeira coisa, a primeira razão que nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Porque se nós não conhecemos a vontade de Deus, né, o Senhor vai falar assim, né, Jesus, e aí? Né, e ele vai falar, não está conforme a minha vontade. Não é isso que eu planejei para ele. Eu tenho ainda planos na vida dele, antes de chegar nesse ponto. Então, tudo é possível ao que crê, mas também tem que ser segundo a vontade de Deus. Então, quando nós conhecemos, vamos para a segunda razão. A segunda razão está no livro, na primeira carta de Pedro 4:2, diz assim, para que no tempo que nos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, Pedro está falando o seguinte, nos tempos em que vivais, não vive mais segundo a concupiscência da carne, mas segundo a vontade de Deus. O que a gente pode pegar desse versículo? Que existem duas vontades, não é? A vontade da carne e a vontade de Deus. Não são iguais. Senão Pedro não falaria. Não pense vocês que estão na proposta de serem cidadãos dos céus, que vocês vão ficar a vida inteira vivendo segundo a carne. E aí? Vai chegar um momento que você vai ter que viver segundo a vontade de Deus. É isso que está falando aqui, irmão. Exatamente essa palavra para nós. Irmãos, se a gente acha que ser abençoado, ter uma vida que Deus abençoa, que nos capacita, que nos faz... Ele tem tanta coisa para fazer na nossa vida, mas se for só vir à igreja, não funciona. Porque Deus ele tem muito mais, né? Muito mais, ele quer nos ensinar a você ser entendido, porque existe uma luta entre a carne e a vontade de Deus. Né? Por isso a palavra diz assim, não andeis segundo a concupiscência da carne, mas andai pelo Espírito. Quando a gente está andando no Espírito, a gente ouve a voz do Espírito, a gente sabe assim, a carne quer outra coisa. A carne quer oba-oba, a carne quer festa, a carne quer, né, tudo. Mas quando fala o seguinte, né, a palavra diz assim, pensai nas coisas do alto. A carne, para que isso? Tem tempo, né? Tem tempo para pensar nas coisas do alto. Aí Jesus fala, tolo, amanhã pedirão a tua alma. E aí? O que adiantou você ficar achando que vai cuidar da carne, para quê? Para os bichos comerem, né? Porque, na verdade, né, no dia em que nos chamarem, você tem que estar pronto. Nós não sabemos quando. Por isso, a palavra aqui, né, que Pedro fala, né, nós temos que saber que há uma dificuldade. Não é que haja uma impossibilidade, eu falei um grau de dificuldade. As pessoas querem ser abençoadas, andar, colher os melhores do reino, fazendo tudo da carne. O que Pedro falou? Vou repetir, para vocês entenderem. Né? Pedro falou o seguinte, para que no tempo que nos resta na carne, já não viveis de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, irmãos, se alguém de vocês falar assim, é chato ter que ler a palavra, é chato ficar ouvindo, entendendo, irmãos, nós temos que entender porque nós somos carne e espírito. Nós temos que crescer naquilo que é a vontade de Deus, colher os frutos. E quem faz isso já vai recebendo os benefícios de serem cidadãos dos céus. Quem não faz isso, fica ainda no nível de dar trombada aqui, trombada ali, não colhe as bênçãos que Deus tem para nós. Né? Então, vou para a terceira razão. Pedro 2,19, né? Pedro diz também o seguinte, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Aí eu vou repetir a leitura aqui para vocês entenderem o contexto.
É louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém, né, suporte as aflições sofrendo injustamente. Entendi nada. Eu vou dizer para vocês. Quando nós passamos por provas, quando nós levamos as bordoadas, quando alguém vem e rouba teu carro, que você acabou de pagar a última prestação e não tinha seguro. Quando você fala assim, meu Deus, eu vou começar tudo de novo. Ah, Senhor, né? Nessa hora que às vezes as coisas pegam, tá? Que você fala assim, eu não entendo como isso aconteceu comigo. Eu não entendo para que isso, eu não entendo por que aquilo, né? O que a palavra está dizendo? Que é louvável que nós tenhamos a consciência, né? Quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos consciência de que Ele nos fortalece para que a gente possa suportar uma situação dessa natureza. Ainda não entendi, pastor. Então, eu vou dizer para vocês assim, né? Quando Deus está falando, né? Quando você entende que o que está acontecendo não é o diabo, que aquilo que o pastor Rodrigo falou, às vezes Deus permite que aconteça para que você fique mais forte, porque você precisa fortalecer e você não faz, né? Então Deus permite às vezes tal coisa. Quando você tem essa consciência que isso que está acontecendo não é ruim, é bom, porque é vontade de Deus, você fala assim, então eu vou suportar. Porque Deus quer que eu fique bom. Eu vou dar um exemplo aqui da minha esposa, né? Ela tem que fazer a fisioterapia, né, no braço. E é uma dor fortíssima, né? Mas o médico falou, se você não fizer, vai ficar atrofiado. Se você não fizer, você não vai ter mais movimento, né? O que ela, com essa consciência? Vou suportar a dor, porque eu vou vencer essa questão, para não deixar meu braço atrofiado. Quando você tem a consciência que é Deus, vontade de Deus, que não é diabo, coisa nenhuma, Deus está fazendo você ficar forte. Quando acontece um negócio com a pessoa não se emenda, acontece outro, não se emenda, para, porque Deus, às vezes, você é tão corrido, você é tão ativo, que você não tem tempo para Deus. Aí Deus te coloca numa cama, te coloca, você não vai sair, você vai ficar aqui. E aí você fala assim, agora dá tempo para orar, dá tempo para ler a Bíblia, dá tempo para... Então, quando você tem consciência que Deus está naquela, né, na parada com você, que você não está sozinho, que Deus está cuidando de você, que aquilo é necessário, você fala, aí então eu vou vencer. Porque senão, você começa a chorar. Ah, Senhor, eu não aguento. E aí você desfalece, né? Então, por isso, nós precisamos entender a vontade de Deus, né? E você pensa o quê? Jesus Cristo, quando ele tinha que passar por aquela cruz, que ele olhava para a cruz, sabia o que ele ia passar, sofrer e tal. Se ele não tivesse a certeza que era a vontade de Deus para salvar a humanidade e todo aquele que nele cresce, ele não teria força para passar por o que ele passou. Jesus, quando ele olhava para a cruz, ele via a igreja salva. Quando ele olhava para a cruz, ele via pessoas que estavam indo para o inferno, que ele estava resgatando. Ele falou assim, é a vontade de Deus. Né? Se é a vontade de Deus, eu vou. Né? Então, eu fico imaginando também Abraão, naquele dia em que ele foi levar o menino dele lá para o sacrifício, ele sabia tanto que aquilo ali era Deus, e não tinha dúvida nenhuma. E quando Deus falou para ele assim, olha, eu vou te dar uma nação, né, muito, tão grande e numerosa que você não vai conseguir contar, que é umas estrelas do céu, como grande. O que Abraão pensou? Eu estou imaginando aqui, né? Ele falou assim, se é Deus, e Deus prometeu, e demorou tanto para vir esse Isaac, e eu cortar ele em 300 pedaços aqui, tem problema nenhum que Deus vai falar, agora eu vou fazer ele novinho de novo. Porque é Deus. Irmãos, quando você sabe que Deus está contigo, a prova vem, a luta vem, mas você sabe que Deus está com você, você não tem medo. Você enfrenta, você sofre, você chora, mas você fala assim, mas Deus está comigo, né? Eu não vou enfraquecer, eu não vou desanimar, eu não vou recuar. E Jesus não recuou, Abraão não recuou, né? E a vontade de Deus foi cumprida, né? Então, a quarta razão para nós buscar conhecer a vontade de Deus, se você não sabe qual é a vontade de Deus, você fica
voando, né? Mas por isso, irmãos, nós precisamos conhecer a palavra. Por isso você tem que se empenhar, estar presente. As pessoas precisam saber que Deus está nos chamando para isso. Na Efésios 5,17, né, a palavra diz assim, ó, portanto, não sejam insensatos, mas procuram compreender qual é a vontade do Senhor. A palavra está dizendo tudo. Não seja insensato, procure compreender qual é a vontade do Senhor. Né? Isso no verso 17 de Efésios. Não se embriaguem com vinho nem que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, Paulo está falando assim, não haja de forma insensata, impensada. As coisas estão acontecendo, ore, peça para Deus mostrar o que está acontecendo. Não haja de forma insensata, imprudente, agora eu vou revidar, né? Aconteceu isso comigo, agora sai de baixo que agora vocês vão ver quem eu sou, né? Não haja de forma insensata, né? O Paulo está falando o seguinte, né? Impensada. Pense, né? Pense qual é a vontade de Deus. Olha o seguinte, Senhor, me revela. Eu quero entender. Busca uma palavra que chama discernimento espiritual. Essa palavra discernimento espiritual, irmão, não é uma coisa que todo mundo tem, mas você tem que buscar. Quando você tem discernimento, não sou eu, pastor Aguiar, que vai te falar. Quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo te revela, né? Fala por que aquilo, qual é o propósito. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar, né? Antes de agir de forma insensata, impensada, né? A palavra diz aqui para que você, e não, as pessoas se davam ao vinho, né? Vai encher a cara, né? Né? Aconteceu isso, eu tive uma pedra, agora eu vou beber até cair, né? Agora, não perca a sobriedade. Quando fala assim, se encher do Espírito, né? Tem igreja pentecostal que pensa o seguinte, tem que ficar caída no Espírito, né? Nada contra cair no Espírito, mas a palavra aqui é encher do Espírito, é ser sóbrio espiritualmente. Se que é sóbrio, é você entender o que está acontecendo. Orar para que o Espírito Santo revele para você. Irmãos, o que a palavra diz lá em Tiago 5,4? Fala assim, se precisar de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá. Então, o que nós estamos fazendo? Então, nós temos que pedir, né? E Deus vai dar esse discernimento para nós. Então, agora, indo para a quinta razão, né? Vamos ler Colossenses 1,9. Colossenses 1,9 diz assim, não deixamos de orar por vocês, né? Isso é Paulo falando para a igreja lá, né? E de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Irmão, eu, pastor Aguiar, pela direção do Espírito, estou trazendo essa palavra para vocês. Mas Paulo já tinha trazido essa palavra para a igreja lá de Colosso, né? Se Paulo falou isso lá, o Espírito Santo está dando essa direção para eu falar aqui a mesma coisa. O que Paulo está falando aqui, né? Ele está falando o seguinte, Colossenses 1,9. Não deixemos de orar. Paulo está falando o seguinte, qual é a minha maior... Paulo tinha a responsabilidade na igreja de Colossenses, né? Com os colossenses. Ele falava assim, eu não parei de orar para que vocês tenham pleno conhecimento de qual é a vontade do Senhor, né? E sejam cheios de conhecimento, né, qual é a vontade do Senhor, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, o que eu estou falando aqui? O que nós, igreja, precisamos? É disso, né? De termos, assim, esse discernimento para que nós possamos viver, né? Estar preparado às situações que nos ocorrem, né? Para a gente ter esse preparo. Né? Então, quando nós temos esse entendimento, né? Nós vamos ter muito mais condição,
sabedoria para compreender. Né? Se Paulo falou o seguinte, não parei de orar, é bom que a gente seja cheio do conhecimento da vontade de Deus. Isso aqui, irmãos, vai dar uma grande bênção na nossa vida. Então, por quê? Aí vem a segunda parte no verso 18, né? Quando então ele fizer isso, né? No verso 10, aliás, para que vivam de maneira digna do Senhor. Olha os frutos de quem conhece a vontade de Deus e ser abençoado. Vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Olha que bênção, irmãos. Deus quer que nós tenhamos vidas frutíferas. E a partir do momento em que você conhece a vontade de Deus, a partir do momento em que você, né, tenha essa informação, a sabedoria, você busca essa sabedoria, o que vai resultar na sua vida? Uma vida frutífera. Uma vida onde eu falo frutífero, como disse aqui o nosso irmão Marcos na oração pelas ofertas, não é só financeiramente. Uma vida frutífera na família, nos filhos, filhos criados, ensinados no Senhor, né? Filhos que não vai te dar dor de cabeça, porque se você fala o seguinte, né? Fulano, você já ouviu essa frase? É que tem uma família abençoada, ele teve sorte. Sorte. Você buscar a direção, você buscar orar, que Deus te dê sabedoria, aí você chama isso de sorte? Não, escolha. Não é sorte, é escolha. Ontem eu tive o privilégio de fazer a celebração da bodas de ouro de um dos meus irmãos lá de Campinas, 50 anos de casado. E aí, eu fiz questão de ministrar a bodas de ouro dele, falar que ele tem uma vida abençoada, mas ele, se você conhecer a história dele, você fala assim, meu Deus, né? As pessoas falam assim, hoje olha assim na vida dele, vida abençoada, o patrimônio que ele conseguiu, né? Filhos, né? Super bem, né? Posicionado e tal. Irmãos, o que ele era e qual é o conhecimento, tudo isso aqui seguindo a vontade de Deus, mesmo que ele não conhecesse, mas buscando a direção de fazer o que é certo, fazendo o bem. Então, nisto, né, é o que Deus está falando para nós, né, que nós vamos frutificar. Né? Então, agora que nós falamos os 5 razões para conhecer a vontade de Deus, vamos falar agora qual é a vontade de Deus, né, para nós partir para a segunda parte. Então, quando a gente fala da vontade de Deus, tem situação que não está escrito na Bíblia. Imagina que alguém chama, que nem chamou o Sid Clay lá para um emprego. Você vai viajar. Mas eu vou ter que sair de casa, né? Tal. Então, às vezes você está no emprego e você está lá lutando, arruma emprego, aí vem um segundo emprego. Né? Toda vez que você não tem nenhum, de repente vem um segundo. Aí o que acontece? Como é que faz? Eu saio do emprego, entro no outro? Não está escrito na Bíblia. Né? Coisas assim, né? Se eu compro uma casa, se eu financio e tal, não está escrito na Bíblia. Então aí é você orar para que o Espírito Santo te dê a direção de como que deve ser feito. Mas eu não vou falar o que não está escrito na Bíblia. Eu quero falar o que está escrito na Bíblia. Tem muitas coisas escritas na Bíblia que falam qual é a vontade de Deus. Né? Qual é a vontade de Deus. Tá? Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, Hebreus 10, 25, né? Eu pergunto, o pastor Rodrigo, domingo passado, ele até ministrava pessoas que falam, não vou mais à igreja, não preciso de igreja, né? E até tem um rap que fala assim, não sei se é a Fernandinho que fala, esse tal de igreja sim, não, Deus sim, igreja não. Quem conhece? Não é coisa de Deus, é ideia do cão. Ele fala uma coisa assim, né? Então, quando nós falamos assim de congregar, né? É congregar.
Está escrito aqui, ó, né? A palavra de Deus aqui em Hebreus 10, 25 diz assim, ó, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo os costumes de alguns aí que não estão vindo mais, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês estão vendo o que se aproxima o fim. Não é isso? Irmãos, nós, igreja, temos que encorajar aqueles que não estão vindo. Se você tem mais amizade, mais proximidade, busque trazê-los, porque nós precisamos, Deus está falando isso para nós, né? Nós precisamos estar mais preparados, mais juntos, mais firmes, porque haverão dias em que as pessoas, quando perceber, não chegue, não vai precisar, então não deixa acontecer, que nem nos dias de Noé, né? Que as pessoas não se importaram, e aí Deus precisou trazer aquele dilúvio, né? Então, que dê tempo para as pessoas se socorrerem. Então, quando nós estamos falando aqui em Hebreus, né, não deixamos de reunir, então não precisa perguntar se nós devemos ir na igreja ou se vamos ficar desigrejados. Está escrito na palavra. Se nós conhecermos a palavra nos diz o que nós devemos ser, que é da vontade de Deus que nós vivamos em congregação, né, em comunhão, né? Porque a igreja de Jesus Cristo, como já pregamos lá atrás, nós somos, cada um de nós, pedras vivas, que nós juntos fazemos a edificação do corpo de Cristo, né? Onde Cristo é o cabeça. Então, como é que vai funcionar, né, se você não estiver no corpo? Então, a palavra diz que você precisa estar em mim, Jesus fala, e eu estarei em você. E aí fala em mim no corpo de Cristo. Então, esse é o primeiro ponto aqui que eu estava querendo dizer sobre a congregação. Agora, é a vontade de Deus também que vivamos em santidade. Pastor, por quê? Porque está escrito aqui, ó, 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, quando nós falamos aqui, né, sobre a nossa vida, todo mundo quer uma família abençoada. Aí o pai quer que seus filhos tenham um bom casamento, uma boa família e tal, mas se o pai e a mãe, que são aqueles responsáveis ali pela sacerdote do lar, não cuida, como é que os filhos vão ser abençoados? Então, não pode dar brecha, né? Não pode dar brecha porque o inimigo é louco para poder aproveitar uma brecha. E quando você se envolve, né, em pequenas coisas, o inimigo fala assim, é esse que eu queria. É mais uma família que eu vou destruir. Então, o que é que a palavra diz? Deus não está preocupado com o pecado em si, porque ele já deu uma regra. O salário do pecado é a morte. O problema, né, é que quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. É o prejuízo que o pecado causa na nossa relação com Deus. E quando o homem se afasta de Deus, né, ele perde, né, a todas as bênçãos, o inimigo entra. Então, se você não tiver um arrependimento rápido, buscar de novo a presença de Deus e se recompor. Então, por isso, né, que nós estamos falando, não existe assim uma preocupação, né? Olha, o pecado, né? Não, é conosco. É o prejuízo que isso traz nas nossas vidas. Então, vigiai, né? Por isso que a palavra diz, não dê brecha para que... a palavra fala assim, ó, sede santo porque eu sou santo. Não é assim uma coisa que Deus quer que nós sejamos perfeitos, igual Ele, para ser bonitinho, não. É porque isso nos vai dar a condição de receber as bênçãos, né? Isso vai nos dar tudo aquilo que Ele preparou para nós. Agora, outro item aqui, né? É da vontade de Deus que sejamos gratos. Isso é mais fácil vocês entenderem, nós entendermos. Quando fala aqui, essa palavra está em 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
Vou repetir. Deem graça em toda a circunstância. As pessoas costumam ser gratos quando Deus abençoa. Né? Oh, foi promovido, vamos agradecer a Deus. Ah, tá, vamos agradecer a Deus. Quando as coisas não saem do jeito, né? Ah, não saiu do jeito que eu... Né? Mas você não está vivo? Você não está aqui? Então, vamos agradecer que aquela coisa ruim que aconteceu, né? Vamos agradecer, né? Mesmo que você vai, como eu vou agradecer? Então, ser grato a Deus, né? Em toda circunstância, então, não é uma questão de educação, não. Ah, você tem que ser grato por educação. Filho, né? Já viu a mãe falar? Eu, quando era pequeno, sempre ouvia isso. Você tem que sempre falar obrigado. Obrigado. Vocês lembram de ter ensinado ou ter recebido esse ensino? Nunca receba alguma coisa sem falar obrigado. É educação. Tem que ter educação. Então, nós não estamos falando em ser grato por educação. Não, nós estamos falando porque quando a pessoa não é grata, ela não tem um problema de educação, não. Ela tem um problema de maldição. É problema de perder a bênção de Deus, né? Então, nós vamos ver aqui, né, gente aí, por exemplo, que, como foi o pastor Rodrigo estava ministrando, pessoas que só tem boca para murmurar, para reclamar. Se está frio, porque está frio, se está chovendo, porque está chovendo, então, nunca está nada bom. Então, o que acontece? Quando que essa pessoa vai agradecer a Deus? Então, quando você reclama de uma coisa, sabe o que você está falando? Eu faria melhor. Quando as coisas, por exemplo, né, não saem do jeito que você orou, que você pediu. Se você reclama, Deus, né? Você já foi bom nisso aí, né? Você não está me atendendo mais, né? Você está falando o seguinte, que ele está sendo competente. Que você, se você fosse Deus, você faria tal coisa. Você nunca parou para falar, você nunca passou na sua cabeça isso, se eu fosse Deus, né? Eu faria isso, eu faria aquilo. Então, as pessoas, quando murmuram, elas estão falando, reclamando diretamente com Deus, né? E aí, a pessoa desconhece, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que eu já presenciei isso, talvez você tenha presenciado. Quando a gente fala assim, ser grato em toda circunstância, às vezes a pessoa está trabalhando numa empresa, estava desempregado, tal, arrumou um emprego. Aí como dizia o salário, o salário pequenininho. Aí a pessoa fala o quê? Mixaria, né? Olha lá, trabalhar o mês inteiro para essa mixaria. Ela não conhece aquela passagem dos talentos que Jesus contou, né? Ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Agradeça o pouco. Eu já vi pessoas falando assim, eu já vi, porque eu trabalhei, antes de trabalhar no banco, trabalhei em fábrica, trabalhei em loja. Eu já vi pessoas pegar o olerite e falar assim, chegou a mixaria, né? Chegou, né? E coloca alguns apelidos, né? Tal. Isso aí, irmãos, é uma falta de agradecimento, é uma ingratidão. Quantas pessoas não estavam querendo aquele lugar? Não é? Então, quando você é fiel no pouco, Deus fala, no muito eu te colocarei. Então, nisso aí, a gente tem que aprender a ser grato em todas as circunstâncias. Eu queria trazer aqui uma passagem muito conhecida dos 10 leprosos, né? Que você já viu pregar várias vezes. Os 10 leprosos, Jesus curou lá os 10 leprosos e falou, vai lá e se apresenta ao sacerdote. E quando eles estavam indo, foram curados, todos. Aí um voltou e se prostrou perante Jesus, e a palavra diz que aquele era um samaritano. E Jesus ficou espantado, mas não eram 10? Cadê os outros? Né? Somente esse estrangeiro que se volta, depois que ele faz essa observação, se você ler lá na palavra que está, deixa eu pegar aqui a referência aqui que eu marquei, está em Lucas 17, 11, se não me engano. Bom, quando eu tiro o olho aqui, até eu achar de novo aqui,
A palavra diz o seguinte, né? Jesus fala o seguinte, né? Depois que ele fala, poxa vida, né? Só esse que voltou para a glória de Deus. Jesus faz uma coisa tremenda ali, que poucas pessoas observaram isso na palavra. Os 10 iam indo leprosos, e no meio do caminho foram curados. Quando eles perceberam que eles estavam curados, né, da lepra, um voltou para glorificar a Deus. Ele se prostrou perto de Jesus. E Jesus, quando vê aquilo, ficou espantado. Cadê os outros? Jesus falou assim, ó, levanta-te, vá, a tua fé te salvou. Daí, pastor, os 10 foram curados. Mas um que voltou agradecido teve também a salvação. Não entendi, não entendeu? Teve 2 bênçãos aqui, aquele que voltou. A cura e a salvação. E os outros 9? Só a cura. Ah, mas não está bom? Eu não acho. Imagina você passou a vida leproso, ou um tempo da sua vida leproso, né, todo aquele passamento e tal, aí você tem a cura. E você vai, não é agradecido, dali a algum tempo você morre e vai para o inferno. Qual a vantagem de ter sido curado? Porque ele vai para o inferno, porque ele não teve a salvação. Mas aquele que teve agradecimento, ele não teve só a cura. Por isso eu digo, irmãos, eu não sei, né? Mas se você fizer uma análise bem racional, uma pessoa cega ou leprosa, que fala assim o seguinte, ó, o que você quer? A cura ou a salvação? Ué, primeiro a salvação. Por quê? A cura, você vai ficar curado, limpinho, mas daqui a algum tempo você vai morrer e depois, pronto. O que adiantou alguns anos, né, sem a lepra e a eternidade no inferno? O outro não. Tudo bem, eu fiquei mais algum tempo sofrendo, mas no dia em que o Senhor me chamar, eu terei um corpo glorioso, eu terei uma vida com o Senhor, aí a eternidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que a gratidão não é só ser educado, que é bênção de Deus para nossas vidas, quando nós temos coração grato, está envolvendo também a salvação. Para aquele que não tem a salvação, a gratidão ajuda a conquistar, né? Porque você vai entender primeiro que aquele ali é o Senhor, né? Por isso que ele alcançou a salvação, né? Então, não adianta a pessoa ficar orando para ser curado e não ter um minuto para falar da sua salvação. É prejuízo. Eu preferia a salvação e a cura. Mas se eu tivesse que escolher primeiro a salvação, né? Então, nisso aqui, nós estamos falando de ser grato, né? A gratidão, né, é uma coisa que funciona muito mais do que uma educação. Funciona muito mais, porque no reino espiritual, o coração grato, né, é um coração que alegra a Deus, né? Então, aquela pessoa ingrata, ela já vai falar para ele, né? Fiz, o que você não fez mais que a obrigação. Tem gente que fala, olha, eu já ouvi falar isso aí. Eu não pedi para Jesus morrer na cruz por mim, né? Misericórdia, né? Não tem noção do que ele está falando, né? Então, quando a gente fala de ser grato em qualquer circunstância, não importa se você mora numa casa alugada, não importa se você mora numa casa própria, agradeça o que você tem. Se é alugado, se é próprio, agradeça porque você tem um teto. Quantas pessoas, né, não lutam por um teto, um lar, uma família? Ah, mas estou com problema, mas você tem uma família. Tem gente que gostaria de ter um problema, tendo uma família para poder trabalhar o problema. Você já tem a família. Então, quando nós somos gratos, independente da circunstância, Deus, né, se começa a entender que você tem que ser grato, essa é a vontade de Deus. Né? O que foi lá que aconteceu com Jó? Não foi? Jó perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu todos os filhos num dia só.
E a mulher dele foi e jogou um caminhão de melancia na cabeça dele. Pô, Jó, você ainda está aí com esse Deus? Rejeita ele e morre. Né? Não vou até tirar aqui, colocar achar que ela fez um grande, um absurdo, porque uma mãe que perder todos os filhos, né, fica com a cabeça, imagina, né? Mas o importante foi a consciência de Jó. Jó falou o seguinte, ó, Deus me deu, Deus tirou, Deus é soberano, louvado seja o Senhor, né? Então, quando você tem essa consciência, né, eu sei que não é fácil uma perda, mas pensa um pai que perdeu um filho de 10 anos, que eu não quero imaginar para ninguém, mas quantos pais não perderam filho? Então ele tem duas opções: chorar, esbravejar, ficar muito revoltado por ter perdido o filho, chorar, sentido da perda do filho, mas agradecer a Deus pelos 10 anos que Deus deu aquele menino para ele. Então é isso, né? É você ser agradecido, e mesmo que seja em momento de dor, você ter um coração grato a Deus, para que, né, você não caia aqui nessa situação. Quando nós casamos, né, por exemplo, a gente tem que agradecer pelo que você tem, e sempre ser grato. Quando nós casamos, eu e a Neuza, nós tínhamos um carrinho, e nós éramos muito felizes com esse carrinho. Né? Primeiro ano de casado, né? Primeiro ano, segundo ano, tinha um carrinho. Todo domingo a gente ia à feira e levava o carrinho de feira. Então nós éramos gratos, porque nós tínhamos um carrinho de feira, não tinha nem bicicleta. Tem gente que fala, mas eu tinha uma bicicleta, nem bicicleta nós tínhamos. Então, irmãos, ser grato com o que você tem, né? É isso. A gente, o pastor H tem isso, tem aquilo, né? Um exemplo, né? Mas eu estou com tantos anos. Mas lá no comecinho, né, vocês não conhecem a nossa história, não conhecem, né? E é isso. É mesmo nessa hora que você está ali no pouco, você ser feliz com o que você tem, agradecido a Deus. Então, Deus abençoa, coração grato, né? Então, para finalizar, para que a gente entenda aqui a vontade de Deus, eu queria falar um ponto. É da vontade de Deus que todos sejam salvos. Né? Então, está lá escrito, né, em 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Olha o que diz a palavra. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Tá? Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Então nós temos que orar, não importa quem for eleito, nós temos que orar para que faça um bom governo. É isso, irmãos. Né? Não importa quem for o eleito, se já foi, se vai ser, né? Nós temos que orar porque nenhuma autoridade está no posto se não for investido, não for aprovado por Deus. Para que nós temos que orar? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aí vem a frase seguinte: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o que disse aqui a palavra? Que é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Irmão, por isso, Jesus fala, orai pelos seus inimigos. É difícil, né? Uma pessoa que te fez mal, você orar por ele? Sim. Pensa uma pessoa que fez um ato assim, cruel mesmo, né? E está vivo ainda. Nós temos que orar por aquela pessoa que fez, às vezes tirou a vida de 20 crianças, fez uma tragédia. Pastor, né, essa pessoa tem que ir para o inferno. Não, não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ela seja salva. Mas, pastor, ela fez isso, tá. E o que diz a palavra? Que se ele se arrepender, há salvação. Então, nós temos que entender qual é a vontade de Deus.
Então, quando você entende isso, que Deus, né, às vezes você fala assim, aquela pessoa lá, eu quero que ela morra, que vá para o inferno. Aí para e veja a seguinte pergunta: qual é a vontade de Deus para aquela pessoa? Que ela se arrependa, que ela muda de vida, que ela venha ser uma pessoa que ainda tenha condição de se arrepender e ser uma pessoa como nós. Quem éramos nós? Um dia nós estávamos nas trevas e viemos para o reino da luz. O que nós somos melhor? Não existe maior ou pior, né? Existe que todos nós precisamos da graça. Se nós recebemos, aquela pessoa que fez uma coisa terrível também precisa. Então, quando nós orarmos, né, nós temos que orar entendendo qual é a vontade de Deus. Se nós entendemos que a vontade de Deus é que nenhum seja salvo, então você tem que parar agora e pensar o seguinte: quem eu já mandei para o inferno? Quem eu já desejei que fosse para o inferno? Não é a vontade de Deus, né? Então Deus, ele, né? Aí eu lembrei até do debate lá que teve uma senadora que mandou o padre para o inferno. Não, você mandou para o inferno? Não, eu só falei que você vai para o inferno. Enfim, nós temos que entender o seguinte, né? Qual é a vontade de Deus? Por mais que a pessoa seja né, indigna, quem que é digno, eu pergunto? Ninguém. É o Senhor que nos faz digno, né? Então, por isso, nós temos que estar aqui na presença dEle, entendendo qual é a vontade dEle. Então, se a vontade dEle é que nenhum se perca, nós queremos agora, antes da gente entrar na ceia do Senhor, né? Antes da gente entrar no momento de comunhão, sentarmos à mesa, a palavra diz: examine-se o homem a si mesmo. E veja, né, aquilo que nós fizemos. Irmãos, eu tenho certeza que você, eu, todos nós, temos coisas que o Espírito Santo está falando. Poxa vida, né? Quantas coisas, às vezes, eu estou querendo, mas eu não estou atento a qual a vontade de Deus. Então, se nós não agirmos com diligência, perseguir mesmo, então, assim, eu quero sarar. Se você quer sarar, você tem que fazer um tratamento certo. Eu quero uma vida abençoada. Então, eu tenho que fazer isto que o Senhor está nos falando. Tudo isso aqui, irmãos, vai resultar numa vida frutificada. Tudo isso que nós queremos, e Deus prometeu para nós, só que nós queremos sem fazer nada. Aí não dá. Deus está falando o seguinte: não pense vocês que vão ficar a vida inteira fazendo a vontade da carne. Vocês vão ter que fazer, vai chegar um momento que vai ter que fazer a vontade de Deus. Que seja hoje, começar por hoje, né? Esse momento. O pastor Rodrigo, quando nós começamos nossa igreja, ele tinha alguns louvores que era quase que costume já tocar, né? Tem um louvor, lembra, pastor Rodrigo, que falava assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Irmãos, não existe nada melhor que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que você estar em paz. E como é que eu faço isso? Descobrindo qual é a vontade de Deus. Andando no centro da sua vontade. Então, eu convido aqui o pastor Rodrigo vir aqui para ministrar a ceia. Enquanto isso, eu peço à igreja para ficar em pé.